Olá pessoal, sou Franca Taedes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a indicação do conteúdo para o YouTube, né? E vamos dar sequência aqui, o processo de colonização imposto pelos Estados Unidos ao continente, à América do Sul, tá? Vamos falar hoje da nossa pátria, Brasil. Brasil, né, que eu já falei numa das minhas primeiras participações como YouTube, né, o discurso como farsa. O Brasil já vinha sofrendo a ameaça, né, do golpe militar desde 1954. Por quê? Getúlio Vargas, que todos sabem foi presidente, a primeiro momento ele foi presidente pela Revolução de 1930, e aí não confundam revolução com golpe, né? Porque a Revolução Constitucionalista, na verdade, é um golpe, né? É um golpe que querem dar porque sofreram um golpe por ter dado um golpe. E por quê? Porque desde a da proclamação da República, o primeiro presidente Prudente de Moraes, começa-se uma república café com leite. Minas, um presidente, o mandato seguinte, São Paulo. Minas, leite, café, São Paulo. Tá? E em 1926, assumiu Arthur Costa Silva, que era paulista, e depois elegeu um presidente paulista também, traindo o acordo café com leite, e que Minas se associou ao Rio Grande do Sul, e Getúlio Vargas chegou à presidência da República. São Paulo não aceitou, e em 32 foi para, né, a chamada Revolução Constitucionalista, que na verdade era um golpe que tentavam dar em Getúlio Vargas. Por quê? Porque os paulistas nunca gostaram de ficar fora do poder. E aí vai uma sacada genial de Getúlio Vargas. Ele vai fazer a revolução, ele vai aceitar a Constituição, vai promulgá-la em 34, mas vai dizer aos paulistas: vocês não voltarão mais ao poder. E realmente isso acontece porque São Paulo só retoma a presidência da República com Fernando Henrique Cardoso, não é? Depois de muito tempo. Getúlio Vargas, em 34, ele assina a Constituição. 37 ele rasga e cria o Estado Novo, que é o Estado de ditadura, né? E que há coisas ruins, mas também há coisas boas, né? Dentre elas, a criação de todos os direitos trabalhistas, mas não foi porque ele era bonzinho, tá? Tem gente que odeia o comunismo, né? Mas vamos entender uma coisa: Marx mudou a nossa vida, porque é da filosofia de Marx que se cria, né, os movimentos sindicais, a primeira Internacional Comunista, e é a primeira Internacional Comunista que inicia a luta pela conquista de direitos da classe trabalhadora. E pior, não é? O ignorantizado: minha bandeira nunca será vermelha. O vermelho é sangue, é sacrifício. Os caras derramaram sacrifício durante toda a história para construir legislação trabalhista, direitos humanos, direitos sociais, né? Que esses bolsomínios, que essas pessoas não conhecem, não sabem, porque odeiam o conhecimento, assim como odeia Bolsonaro, assim como odiava Mussolini, tanto que mandou prender Gramsci por 20 anos, por quê? Tinham medo do brilhantismo intelectual de Antônio Gramsci, né, que ficou preso 10 anos e, infelizmente, ficou só 10 porque saiu para morrer, tá? Rosa Luxemburgo na Alemanha foi a mesma coisa, né? Assassinada por não terem como combater pela intelectualidade, eles eliminam. Continuando. Getúlio Vargas, ele foi deposto em 45, né? Porque caiu, né? As ditaduras no mundo, né? De Hitler, por exemplo, né? Provocada pelo Tratado de Versalhes, a reação alemã, e não fazia sentido ficar Getúlio Vargas. Ele caiu em 45, né? Assumiu o governo do Marechal, já eu lembro o nome, mas ele ficou de 45 a 50. E em 50 Getúlio volta pelo voto. Volta pelo voto em 54, ele começa a causar erros, que a Dilma também cometeu erros, não, né?
defesas que a Dilma também fez, né? Getúlio Vargas disse que o petróleo é nosso. Ele criou a campanha do petróleo é nosso para nacionalizar o petróleo. E Dilma Rousseff, um dos enfrentamentos que as pessoas não percebem foi quando ela tentou enfrentar os juros bancários baixando a taxa de juros dos bancos estatais, né? Os banqueiros não gostam, não é? Porque banqueiro, embora na Constituição está escrito que a taxa de juros de um banco só pode ser cobrada 100% do valor da taxa Selic, que não passa de 15% ao ano, esses caras estão pouco se lixando para a lei, fazem o que querem, por quê? Porque eles bancam congressistas. São eles que estão bancando a reforma, não é? E aí, o ato final de Getúlio Vargas, que deixou a classe média burguesa nojenta, né, odiosa, contra Getúlio Vargas, o aumento de 100% do salário mínimo. Que papo é esse de pobre ter dinheiro? Né? Mesmo não entendendo que quanto mais o trabalhador tem dinheiro, mais ele gasta, mais a economia gira, mais o mercado se aquece. Né? Mas parece que a ganância, né, intrínseca no ser da burguesia impede, eles não gostam, eles têm inveja. Né? Eles têm nojo de que a classe trabalhadora tem uma ascensão econômica. E aí a pressão vai ser muito grande, né? Capitaneada pelo governador da Guanabara, e em 28 de agosto de 1954, Getúlio Vargas dá um tiro no peito e sai da vida para entrar para a história, conforme sua carta testamento lido por Getúlio Vargas, aliás, por João Goulart, que mais tarde vai ser o vice-presidente de Jânio Quadros. Né? Entra aí Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, embora tenha construído Brasília, ele cria um grande problema de déficit fiscal. Né? E em 1960 assume o Jânio Quadros. E aí tem uma série de problemas aí de Jânio Quadros. Jânio Quadros não tinha uma tendência política, não sabia de que lado estava. Ao mesmo tempo que ele se declarava conservador, ele chegou a homenagear Che Guevara, aqui no Brasil. Né? Isso deixa a elite polvorosa. Por quê? Era recente a chegada de Fidel Castro ao poder. Não é? Os Estados Unidos estavam pouco se lixando até então para o continente sul-americano. Quando chega Che, né, junto com Fidel na Revolução Cubana, e transforma a Revolução Cubana em socialista, aí bota em alerta, né, o Brother Sun. Né? Brother Sun é o nome da operação que coordena. Né? Uma das atitudes apoiar toda a ditadura que é contra o comunismo, de direita, mesmo que seja sanguinária, que desrespeite direitos humanos, e assim fez. Foi assim no Chile e será assim no Brasil. Né? Em 1964, Getúlio Vargas vai propor o quê? Ele vai propor as reformas de base. E que reformas de base é essa? Saúde, educação para todos, e aí já está em pleno funcionamento, né, a proposta de Paulo Freire. Paulo Freire está no governo João Goulart. Paulo Freire, desculpa eu não ter falado, mas Jânio Quadros renuncia em 7 meses de mandato, né, com uma patifaria, porque ele manda, né, Jango para a China com a intenção de demonizar Jango, dizendo, olha, é comunista. Né? Ele renuncia na esperança de que o povo peça a aclamação e o Congresso também de ele voltar, para ele voltar com poder maior e poder defenestrar o vice, que também era eleito naquela época, né? Que não deu certo. Ranieri Mazzilli aceitou, né, a carta, a renúncia dele, e ele se lascou, o plano dele não deu certo. Quando o jogo volta, ele vai ter que assumir, né, com um poder parlamentar, cujo primeiro-ministro era Tancredo Neves. Se passou 3 primeiros-ministros, não deu certo, em 63 vai ser feito um plebiscito, 12 milhões de brasileiros votam e 9 milhões dizem que tem que haver um regime presidencialista e ele retoma todos os poderes. Tá? E ele começa o quê? A propor as reformas de base. Da mesma forma que Salvador Allende propôs e custou a vida. Propõe reforma agrária, né?
terra para todos, reforma no sistema bancário, contra a fuga de capitais. Se tivesse sido feita a reforma bancária naquela época, nós não seríamos hoje escravos desses juros, né, criminosos que existem no banco, dos banqueiros. Aliás, a gente quer falar de corrupção? Vamos falar de banco. A corrupção institucionalizada do banco é 300 vezes maior de que qualquer corrupção que já existiu no Brasil. Tá? Mas essa é institucionalizada e banca parlamentares. Então, banca presidente, banca todo mundo. Então, os caras se elegem para defender o povo, mas chega lá, senta no colo do banqueiro. E aí, né, a reforma da educação, que já está a pleno vapor, a proposta de Paulo Freire de alfabetização em 40 horas, a ideia é construir 20 mil polos, né, treinar professores, porque o país é extremamente carente de educação e metade da população é analfabeta. E isso vai criando, né, um certo pavor da classe média. Porque a classe média não quer avanço nenhum da classe trabalhadora. Ela não quer que se eduque de qualidade, né? E isso é secular. Tem um livro chamado 17 Contradições e o Fim do Capitalismo, de Thomas Harvey, que ele diz o seguinte, na página 161, eu me lembro como hoje, já na Revolução Industrial, né, a classe média, né, a burguesia industrial dizia, educar trabalhador, não. Ensina a ler e escrever, fazer continha, porque se deixar ele educado, pensador e reflexivo, ele ameaça a nossa mais-valia, nosso ganho sob a exploração da carcaça dele. Então isso assusta a burguesia. E aí a burguesia fica empavorosa, né? Jango não consegue apoio nem do Congresso, não consegue apoio de muita gente, e aí ele vai fazer, né, as caminhadas pelo Brasil divulgando as reformas de base. Quando ele faz um discurso na Central do Brasil, em 13 de março de 1964, né, ele deixa mais ainda empavorosa, né, a classe média, que não abre mão de um real para melhorar a vida do trabalhador, vão se juntar na famosa marcha Jesus com Deus e a Pátria. O Deus deve ser o Deus Demo, não é? E dá força, né? E pede a intervenção militar que vem através de Castelo Branco em 31 de março de 1964. Não é? 31 de março de 1964. E o que acontece depois, não é? De 31 de março de 1964? Jango Goulart poderia ter reagido ao golpe militar, mas não reagiu. Ele vai para Brasília, não consegue apoio, vai para o Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul vem, né, o golpe. Por quê? Ranieri Basile declara vaga à presidência, mesmo o presidente estando dentro do país. E aí ele não vai reagir porque os Estados Unidos já está mandando suprimento militar, dentre eles 100 toneladas de gás lacrimogênio e armas para uma provável reação comunista, que nunca existiu comunismo, tá? Essa pecha comunista é uma mentira histórica para se justificar a derrubada de governos legítimos, tá? Com a saída de Getúlio Vargas, começa-se a ditadura militar, não é? A ditadura militar vai ser marcada nos primeiros dias com a prisão de mais de 20 mil civis. Francisco Julião vai ser morto na ditadura militar logo no começo, que é o líder do Sem Terra no Nordeste, que são escravizados pelos grandes senhores de engenho, né? E começa a ditadura militar, que vai se tornar mais ferrenha, não é? Depois da eliminação das esquerdas, né, no governo Costa e Silva, e que entra depois em Garrastazu Azul Médici, que vai ser o governo mais sangrento, né? Garrastazu Azul Médici, que vai ser responsável depois pelo AI-5, Ato Institucional número 5. O AI-1, né, legitimava o governo ilegítimo, né, proibindo eleições. O AI-2, né, a eleição de governadores e assim por diante. O AI-5 suspendia, inclusive, habeas corpus, tá?
E o milagre econômico, que se diz, começa em 67 e termina em 73. Tá? Aqui, milagre econômico. O Brasil crescia 10% ao ano. 10, 11% ao ano. 70% desse crescimento ficava na mão da burguesia. 30% na corrupção, né? E para o trabalhador, 0%. A classe trabalhadora ia empobrecendo, empobrecendo. A educação pública, uma bagunça, né? Imposta pela força, pela disciplina, por uma série de coisas que nunca melhoraram a questão da educação. Os ataques vão piorar quando? Né? Pioram os ataques quando ataca-se também direitos trabalhistas. Né? Ah, militar deu fundo de garantia. Deu fundo de garantia porque tirou o pleno emprego que existia no país. Não é? Dificilmente um trabalhador poderia ser mandado embora porque existia uma garantia de empregabilidade. Né? Trocaram isso pelo fundo de garantia. Assim como agora estão fazendo. Né? As torturas, a gente não tem nem como dizer. Torturas como? Imagine você pegar uma menina universitária para ela confessar o que ela não sabe e colocar um camundongo no aparelho urinário dela. Um camundongo para comer o aparelho reprodutor. Ou um menino e colocar no ânus dele para comer o aparelho intestinal. Faziam isso. Surras em crianças de 5 anos. Chamavam criança de 5, 6, 7 anos para ver a mãe na cadeira do dragão sendo eletrocutada e urinada e defecada. Estupros no Congresso de Biúna, né, que foram pegos os estudantes, né, pela ditadura, porque foi entregue pela comunidade mineira em Biúna. Muitas meninas não engravidaram porque tomavam anticoncepcional, foram estupradas. Casos como a menina que o Jornal Nacional, cúmplice da ditadura, anunciou em 11 de setembro de 73, terrorista é morta de tiroteio. A amiga foi visitar a terrorista. Uma menina de 1,60 m, advogada, né? Advogada, e que não tinha marca nenhuma de tiro. Na verdade, ela tinha sido provavelmente estuprada, tinha um braço fraturado, uma perna fraturada, os olhos saltados do globo ocular, o globo ocular saltados, né? Porque apertaram um torniquete na cabeça dela e esmagaram tanto o cérebro que os olhos saltaram para fora. Scalp, arrancaram o couro cabeludo da mulher. Ela estava com o corpo todo mordido. Os bicos do seio foram arrancados com dente. Isso foi um tiroteio. Tá? Isso que a ditadura fazia. Né? O milagre econômico acabou, o Brasil entrou numa dívida tão grande que quando os militares entraram a 3 bilhões, saltou para 12. Né? E no final do governo já era 100 bilhões. Quando chegou os anos 80, nós entramos na década perdida. A inflação de mais de 300%, sem projeto nenhum para a área de educação, sem proteção nenhuma da classe trabalhadora, né? E com a inflação matando o povo de fome. Uma polícia violenta como a Rota 66, com um capitão chamado Conte Lopes, por exemplo, que chegou a matar mais de 150 seres humanos sem passagem pela polícia. E hoje anda com medo. Anda com medo. Né? Matou um monte de gente inocente, mas não matou o maior bandido da época, o governador Paulo Maluf, que era o seu chefe. E isso foi o período da ditadura militar, que esse senhor aí, né, Jair Bolsonaro, apoia, Brilhante Ustra. Um cara que torturava, que estuprava, né, que escalpelava e que torturava crianças, que colocava camundongos, que dava choque elétrico em ânus, vagina, na língua, nas orelhas. Né? Isso é herói de quem? Né? Que cristão que tem que apoiar um cara que tem uma atitude como essa? Né? São coisas de se pensar. Né? E é lamentável as pessoas apoiarem um regime que nunca conheceram e que jamais abriram uma página de um livro para tentar entender o que foi esse regime nefasto. Tá? Ok, pessoal?
Vamos falar depois da ditadura paraguaia e vamos fazer uma analogia entre a ditadura militar e esse governo, que é o governo mais lamentável da história do Brasil, ok? Até a próxima, quem gostou se inscreva no canal.